Sofremos porque queremos ser amados, queremos amar, mas temos medo do amor. Se esse vídeo chegou até você, talvez seja porque você anda sentindo a vida um pouco pesada e se sentindo sozinha. Você até se cuida, mergulha em si, ficou mais consciente de tudo, mas em algum lugar do caminho a leveza foi embora. E eu sei que esse vídeo vai chegar nas pessoas certas, porque foi um insight enorme que eu tive nos últimos dias e eu senti muito que eu precisava compartilhar aqui. Por que que o afeto virou um lugar de tanta relutância? E quando eu falo de afeto, eu não estou falando apenas de relacionamento amoroso, mas eu falo de amizade, de família, dos vínculos. As pessoas estão ficando cada vez mais isoladas e tem algo muito curioso nesse movimento. Muita gente se isola justamente quando começa a se cuidar, quando entra nesse processo de se resolver por dentro e de ficar mais autoconsciente. Mas por que que a gente se fecha tanto exatamente na hora em que estaríamos, em tese, se tornando uma pessoa mais inteira? Eu vivo isso. Faz muitos anos que eu estou no meu processo, né, buscando na psicologia, na espiritualidade, na filosofia, respostas para algumas coisas em mim. E conforme eu fui mergulhando, que eu fui entendendo as minhas crenças, os meus traumas, as minhas falhas, eu também fui me fechando. Me fechando para o que eu sentia, para as minhas amizades. E eu cheguei a me tornar incapaz até de abraçar, às vezes, de demonstrar carinho, e sentia que aos poucos também foi indo embora a minha espontaneidade. Aqueles momentos mais autênticos, sabe? De fazer uma brincadeira, de dar risada, de dançar, de fazer uma palhaçada, sumiu. Porém, não tem como eu ficar consciente da dor, tentando me proteger, né? Tentando proteger essa dor enquanto eu a curo, e não acabar também me fechando para outros sentimentos no caminho. E aí, aqui entra uma questão que pouca gente entende. Conforme a gente mergulha em si e toma consciência de certas questões, a gente pode reativar o nosso desamparo infantil. Cada nova experiência de afeto ativa, sem você perceber, o histórico das suas primeiras relações de apego lá da infância. Se você foi desamparada, rejeitada ou sufocada, o cérebro e o psiquismo passam a ler o afeto do presente como uma ameaça de repetição daquela dor original. E quando a gente inicia esse processo de cura, o isolamento também acaba virando uma estratégia natural de autoproteção. É uma economia de energia do próprio cérebro. Para cicatrizar traumas antigos, o organismo ele cria um casulo, foca mais dentro e evita novas sobrecargas e digere os sentimentos intensificados antes de conseguir se reconectar de um jeito saudável. Você se reconhece nisso, nesse casulo? Porque tem também uma diferença entre se proteger e se trancar. E a terapia é exatamente o lugar onde dá para compreender isso com segurança, onde você pode atravessar essas camadas sem estar sozinha, sem pressa, num espaço onde o desamparo antigo pode aparecer sem te engolir. Mas não para te empurrar de volta para o mundo antes da hora, mas para te acompanhar enquanto você descobre o que desse casulo é saudável e o que de fato virou uma prisão. Quando a gente acessa esses conteúdos profundos, existe uma sobrecarga sensorial e de processamento. Às vezes o cérebro ele precisa mesmo de isolamento para se reorganizar. Vem o esgotamento de energia, vem também o medo de novas feridas, vem o reajuste de padrões, porque essa também é a etapa de definir posicionamentos, enxergar conexões tóxicas, perceber dependências emocionais e estabelecer limites. O problema é que esse processo pode se arrastar por anos, até porque a gente nunca vai parar totalmente de olhar para si. Porém, a vida ela está passando. E quanto mais espontaneidade a gente perde no meio do caminho, mas perde também o carinho, a leveza, a brincadeira, o tirar um sarro, o brincar com o outro. A gente vai ficando tão internalizado com uma barreira tão evitativa
que corre o risco de deixar a vida inteira passar, esquecendo que a vida é passageira e que todas essas pessoas um dia não vão mais estar aqui. Hoje também a gente vive numa cultura que idolatra a autonomia, a eficiência, a autossuficiência, mas que no fundo todos nós precisamos de colo, de afeto, de atenção. Nós somos mamíferos, fomos feitos para andar em bando, mesmo que cada história seja única e individual. E o amor exige a renúncia de controle. Ele expõe a nossa fragilidade e isso pode ser intolerável para um ego que quer se manter posturado, protegido, em segurança. Então a gente busca muito garantia. Eu que entrego meu amor, a minha amizade, mas eu quero ter a certeza de que isso vai valer a pena. Só que o amor ele tá no campo do investimento. A gente precisa investir energia, presença, certas coisas para que funcione. E como todo investimento, o afeto é imprevisível e incontrolável. Parece que se entregar ao outro, ser carinhosa, atenciosa, é admitir que ele tem o poder de te desorganizar e de te ferir. Mas é a única condição que existe para criar conexão, inclusive para elaborar essas feridas e traumas que a gente tanto quer resolver. O nosso cérebro processa, a consciência direciona e o sentir elabora. E você é o campo onde tudo isso acontece. Eu vejo muito isso não só na minha vida, mas no consultório também. Como se relacionar fosse uma perca de controle do eu, porque o amar ele também confronta o nosso próprio vazio. A gente percebe que precisa do outro e às vezes isso é muito difícil de admitir e ainda tenho medo de que se a relação não der certo, a gente perde junto a própria identidade que se construiu ali dentro da relação. Quando esse insight veio para mim, eu percebi uma coisa, que é um inferno ter que viver medindo o afeto por proteção. Ficar se segurando na vontade de abraçar, de falar, de demonstrar, porque tem medo da reação do outro. Porque a defesa que a gente constrói para se proteger acaba sendo exatamente o que destrói a gente no fim. A vida passa e você vai perdendo a chance de viver coisas boas, mesmo sabendo que talvez isso te machuque no caminho, mas tudo isso também é sobre correr riscos. Tem uma frase do Freud que eu amo, que ele dizia: como fica forte uma pessoa quando está segura de ser amada. E é isso. O amor seguro não desarma a gente diante do mundo, ele ancora a gente. Quando você cuida do teu desamparo original e da vigilância constante do ego, a certeza de ser aceita transforma o afeto em solo firme. E é esse solo firme que te dá segurança para suportar a própria vulnerabilidade e agir com coragem de verdade. Mas, Thaís, e se eu me abrir e a pessoa usar isso contra mim? E se me fizerem sofrer? Olha, isso diz muito mais sobre o outro do que sobre você. Se você quis entregar amor, carinho, se você compartilhou suas fraquezas para se aprofundar na relação e o outro foi pilantra, você carrega com você uma coisa que você deu o seu melhor. E é isso que importa. E esse afeto, esse amor, não é só para fora. É por você também. É se permitir viver situações leves, criativas, de amorosidade do teu próprio ser. O psicanalista Winnicott dizia que é pelo brincar que o ser humano encontra a si mesmo e que a cura não acontece quando a pessoa aprende algo novo sobre si. Ela acontece quando a pessoa consegue ser ela mesma de novo. E é aí que a espontaneidade entra. A vida adulta, ela é pesada. Tem boleto, tem problema, tem traumas. A realidade é dura. Mas só ficar nisso tem um custo. É não conseguir rir de uma bobagem sem ficar se perguntando se pareceu um idiota. É não conseguir relaxar numa conversa. É se engessar numa performance. E a leveza é simplesmente só a minha alegria das pequenas coisas. Porque o processo nunca foi só sobre aprender a se amar. É aceitar as próprias falhas e desamparo.
A autoaceitação de verdade aparece quando você tolera a ideia de que não pode agradar todo mundo e de que o amor do outro não precisa ser conquistado, anulando quem você é. O ponto de chegada não é a perfeição emocional, mas é a honestidade de suportar quem você é, inclusive nos momentos que talvez você não agrade ninguém. E talvez seja isso que eu mais quero que você leve desse vídeo. Você não precisa esperar uma vida inteira para voltar a viver, para voltar a amar. O casulo teve a sua função, ele te protegeu enquanto você precisava, mas chega uma hora que continuar dentro dele não é mais cuidado, é só medo. A vida ela está acontecendo do lado de fora, com as pessoas que ainda estão aqui, enquanto elas ainda estão aqui. Se amar, se respeitar, entender os seus limites, ser empática consigo mesma e com o que você sente, se permitir tocar nesse lugar que você sente por você, pelo mundo e pelo outro, é se ver merecedora de amor. E você é. Se esse vídeo fez sentido para você, fica aqui no canal, porque esse é o tipo de conversa que a gente vai continuar tendo.